Ô Mauro, queria saber a sua opinião, né? Como que a gente consegue utilizar, né, as análises macroeconômicas, como elas podem guiar os investidores para montar a sua estratégia de investimentos, né? A gente sabe que, de repente, os investidores eles olham para algumas classes de ativos, eles olham para alguns tipos de investimentos, mas se for montar uma estratégia baseada em alguns indicadores mais macroeconômicos, assim, como que o investidor ele pode fazer essa junção, né, desse tipo de análise com as outras análises que ele faz? Olha, essa pergunta, essa dúvida é muito recorrente nos nossos clientes, de entender como se monta um portfólio de investimentos, quais são as considerações que a gente tem que levar. Não é só o cenário, acho que tem muito mais coisas do que isso. E a primeira coisa que a gente tem que olhar na montagem de um portfólio é efetivamente entender para que serve esse dinheiro. Qual é o objetivo desses recursos? O que eu quero com esse dinheiro? Acho que a partir daí sim a gente tem alguns outros passos a serem tomados. Por que isso? Porque se eu quero comprar com esses meus investimentos, se eu quero comprar uma casa, é um investimento completamente diferente, por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem para o exterior, onde eu corro o risco do cambial, o risco de o preço do dólar explodir e eu não ter dinheiro para fazer essa minha viagem. Então, por isso, temos que começar sempre com a ideia de que para que serve esse dinheiro. O segundo é para que prazo a gente vai querer fazer ter essa ideia, para ter esse objetivo. Uma coisa é a gente querer comprar uma casa, nesse meu exemplo, para 10, 15 anos, outra é para um casamento daqui a 2, 3 anos. Muda muito o perfil da carteira de investimentos. E aí sim, por último, é o que você falou, efetivamente é ajustar essa carteira mediante os cenários que a gente está trabalhando. E basicamente, acho que a gente pode dizer uns 4, 5 fatores que são muito importantes na montagem da carteira do ponto de vista de investimentos. O primeiro, eu diria que a gente tem que olhar a parte de inflação. Ou seja, nós estamos num cenário inflacionário ou não? A segunda pergunta que a gente tem que colocar, e eu estou falando basicamente para o investidor brasileiro, onde a inflação é sempre algo muito importante, nós estamos num cenário de crescimento econômico ou não? Que parte do ciclo econômico nós estamos? E aí a gente pode ter alguns outros insights, algumas outras ideias. O terceiro ponto que é muito importante nesse sentido é a gente está dentro desse mundo favorável ou desfavorável para mercados emergentes. E eu estou colocando 3, 4 pontos, eu não estou colocando em ordem, tá? Eles não estão prioridades, eu só estou levantando os pontos que a gente tem. E aí, por que isso? Porque o Brasil faz parte do mundo, e desse mundo a gente pode ter um momento que é mais favorável para mercados emergentes e para o Brasil, e um momento que é menos favorável para mercados emergentes e para o Brasil. E isso é algo que também tem um peso muito forte na hora de analisarmos as mudanças no nosso portfólio de investimento. Outro ponto que também é bastante importante nós estamos passando por algum tipo de crise política, algum tipo no nosso caso hoje, de pandemia, algo que vai interferir no cenário econômico de uma maneira muito diferente, também tem que ser analisado. Então, eu diria, agora sim, na ordem de prioridade. Primeiro, como é que está o mundo? E parte que está o mundo ser um mundo mais propenso a risco ou menos propenso a risco. Mais favorável ao Brasil ou menos favorável ao Brasil. Aí, segundo, olhando no investimento no Brasil, que parte do ciclo econômico eu estou? Eu estou num crescimento, numa recessão, num período de aumento de juros ou de diminuição de juros. Depois, inflação. E, por último, a gente tem que olhar que momento nós estamos vivendo do ponto de vista político ou de outra variável exógena que a gente não está acostumado, como, por exemplo, no caso, a nossa pandemia, infelizmente, que tem não só sido uma crise muito grande do ponto de vista humanitário, mas tem causado também uma crise importante do ponto de vista econômico.